Boa noite para todos, paz do Senhor Jesus Cristo para todos os amados. Estamos nesta oportunidade para gravarmos mais um vídeo. Desta feita nós vamos trabalhar o texto de Judas 9 que diz, Almeida Revista Atualizada diz: Contudo o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamável contra ele. Pelo contrário, disse: O Senhor te repreenda. Os adventistas do sétimo dia, eles entendem duas coisas aqui nesse texto. Primeiro, eles entendem que o Senhor em questão aqui é o Deus Pai. Segundo, eles entendem que Miguel é Jesus Cristo e ainda existe um terceiro agravante. E eles entendem que a referência ao corpo de Moisés aqui é a ressurreição de Moisés. A ideia deles aqui é que o diabo queria, de uma certa forma, impedir que o Senhor Jesus ressuscitasse a Moisés. E houve essa disputa pelo corpo de Moisés. Então a ideia adventista nesse texto, e Ellen White, que é a fundadora do adventismo, a matriarca, a profetisa deles, ela ensina que o que temos aqui é, na palavra Senhor, do grego Kyrios, nós temos uma referência ao Deus Pai. Miguel é um termo usado, um outro termo usado para o Senhor Jesus Cristo, na sua forma pré-encarnada. E a referência a Moisés aqui, a disputa pelo corpo de Moisés, é que nesse momento o Senhor estava querendo ressuscitar a Moisés, como de fato aconteceu a ressurreição de Moisés, segundo eles dizem. Mas o diabo estava se opondo. E eu quero chamar a sua atenção para essa interpretação adventista. E eu quero já começar com esta pergunta. Será que o texto de Judas 9 realmente faz referência à ressurreição corporal de Moisés? A outra pergunta é, será que o Senhor em questão aqui é o Deus Pai? Será que o Senhor, aqui envolvido na disputa, o Senhor que foi invocado, não é o próprio Senhor Jesus Cristo? E será que Miguel é realmente Jesus Cristo? Eu convido vocês para nós analisarmos o texto. E após nós fazermos uma análise do texto da Epístola de Judas, no final nós vamos ver o que realmente a Bíblia diz e o que realmente os adventistas do sétimo dia dizem. Vamos trabalhar primeiro na questão do Senhor. Quem é o Senhor em questão? Será que o Senhor em questão aqui é o Senhor Jesus Cristo ou é o Senhor Deus Pai, distinto do Filho? Vamos lá. A primeira ocorrência que nós temos ao Senhor, nós temos bem aqui no versículo 4, que eu vou ler para vocês. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus e negam nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. A primeira menção ao Kyrios, que traduzido é por Senhor, a primeira menção aqui, veja que a primeira menção que se faz ao Senhor, o autor claramente está nos dizendo Senhor Jesus Cristo. Vamos ler o versículo 5. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Quem é o Senhor
aqui, obviamente só pode ser o mesmo Senhor que foi mencionado há pouco, o Senhor Jesus Cristo. Por que eu sei? Porque, nós vamos ler mais uma vez o versículo 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Atenção, amados. O texto mostra Jesus Cristo como único soberano e Senhor Jesus Cristo. Vou repetir, o texto diz claramente que Jesus é o único soberano e Senhor Jesus Cristo. Logo, as outras menções que se fizer ao termo Senhor, Kyrios, no grego, só pode nos remeter ao único dominador e Senhor, que é Jesus Cristo. Então, o Senhor do versículo 5 tem que ser o mesmo Senhor que foi mencionado no versículo 4. Logo, nós temos no versículo 5, a referência ao Senhor é ao Senhor Jesus Cristo. E no versículo 9, vamos lá. Ora, quando o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Quem é o Senhor aqui em questão? O Senhor em questão é o mesmo Senhor mencionado no versículo 5. E quem é o Senhor mencionado no versículo 5? É o mesmo Senhor mencionado no versículo 4. E quem é o Senhor mencionado no versículo 4? É o único soberano e Senhor Jesus Cristo. Isso chama-se exegese textual, interpretação fiel do texto, amigos. Logo, no versículo 9, nós temos uma distinção clara entre Senhor e o arcanjo Miguel. Vou ler. Contudo, o arcanjo Miguel, um personagem, quando contendia com o diabo, segundo personagem, disputava acerca do corpo de Moisés, terceiro personagem, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor, quarto personagem, te repreenda. Então nós temos 4 figuras aqui no versículo 9. Atenção, vou repetir, nós temos o arcanjo Miguel, nós temos uma referência ao diabo, nós temos uma referência a Moisés e nós temos uma referência ao Kyrios, ao Senhor. Temos aqui 4 personagens, 4 pessoas mencionadas. O Senhor aqui no versículo 9 não pode ser Miguel, assim como Miguel não pode ser o diabo, assim como o diabo não pode ser Moisés. Logo, o versículo 9 ele tem que ser entendido da seguinte forma. O Senhor aqui, que é o mesmo Senhor mencionado nos versículos 4 e 5, é o Senhor Jesus Cristo. Logo, o versículo 9, o que ele está dizendo? Que quando o arcanjo Miguel contendia com o diabo por causa do corpo de Moisés, ele não teve autoridade suficiente, amados. Então ele recorreu à autoridade do Senhor. O Senhor te repreenda, sim, ó Satanás, o Senhor te repreenda. Este Senhor que Miguel invocou é o Senhor Jesus Cristo. Volto a repetir, por que eu sei? Por causa do versículo 4 que diz: e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Mas eu vou continuar a leitura. Versículo 14 que diz, da mesma epístola: quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que vem o Senhor, em outras traduções diz: veio o Senhor entre suas santas miríades. Ora, o que Judas aqui está mencionando, de acordo com o livro de Enoque, é a vinda do Senhor com seus anjos, com suas miríades de anjos. E Judas ele está aqui dando de mão, ele está se utilizando do livro de Enoque e fazendo referência à vinda do Senhor com seus miríades, ou com suas miríades de anjos, para executar o juízo sobre os ímpios aqui na terra. E está em foco aqui, sabe quem? A vinda, a parúzia de Jesus. Logo o Senhor aqui, entre anjos, para vir julgar os ímpios, é o Senhor Jesus Cristo, amados. Mais uma vez eu digo para vocês,
Mais uma vez nós temos aqui a menção, a palavra Senhor, o termo Senhor aqui, remete a Jesus e não ao Pai. Versículo 17 diz: Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, nós temos aqui uma referência a Jesus Cristo como Senhor. A Epístola de Judas jamais faz referência ao Pai como Senhor. Você pergunta, professor Nathaniel, mas o Pai não é Senhor? Mas a questão é que nós estamos discutindo aqui na Epístola de Judas o uso da palavra Senhor. Quem é o Senhor em questão? Sempre Judas usa o termo Senhor em conexão com o Filho e não com o Pai. Essa é a verdade, essa é a interpretação do texto. Nós temos aí no versículo 21 que diz: Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Mais uma vez nós temos aqui a Bíblia contra a interpretação de Ellen White e contra a interpretação dos Adventistas do Sétimo Dia. Eu quero aproveitar para você o seguinte: se você está gostando desse vídeo, se você está gostando dessa apologia cristã, se inscreva no meu vídeo, dê um like, curta e propague nosso vídeo. Faça isso e me ajude em nome de Jesus. Vou repetir. 21. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é o Senhor aqui? É o Pai? Não, é o Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos dizer que o Senhor aqui é o Pai, porque isso não é unicismo. Os unicistas, sim, eles poderiam dizer que é o Pai. Mas nós não somos unicistas, nós somos trinitaristas. Defendemos a doutrina da Trindade. Logo, o Senhor aqui é o Senhor Jesus Cristo, e a Bíblia está dizendo claramente. Versículo 25, queridos. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Vou repetir, para fechar com chave de ouro e dar o último golpe contra os adventistas. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. O que está em foco aqui, mais uma vez, é o Senhor Jesus Cristo. Então, não é verdade que Miguel é Jesus Cristo. Não é verdade. Essa é uma falsa exegese, é uma falsa interpretação. Não é verdade que Jesus é Miguel. Isso é uma falácia da Igreja Adventista. Os Adventistas do Sétimo Dia, eles estão deturpando a Bíblia. Os Adventistas do Sétimo Dia, eles estão te enganando. Eles não estão falando a verdade para você. Eles estão te enganando, estão fazendo uma falsa exegese da Bíblia Sagrada. Outra coisa, o livro de Enoque, ele faz clara distinção entre o Messias e Miguel. A interpretação adventista, ela viola também o que diz a tradição judaica. No livro de Enoque se faz menção a 7 arcanjos, entre eles está Miguel, Uriel, Rafael, Gabriel, e eles nenhuma vez são identificados como Messias, e o livro de Enoque faz referência ao Messias, a vinda do Messias com seus anjos. E Miguel está entre eles, e Miguel é claramente distinto do Messias. E Judas conhecia a epístola de Enoque, ao ponto de ele citar aqui em Judas 14. Então, amados, também não está em foco aqui a ressurreição de Moisés. Onde é que o texto está dizendo isso? O texto jamais insinua que está em foco, jamais o texto diz que a briga aqui é porque Jesus queria ressuscitar Moisés e o diabo não queria. O texto não diz isso. Isso é uma invencionice da Igreja Adventista. Ela está te enganando. Eu espero que você se liberte desta seita. Eu espero sinceramente que você se liberte. Você está sendo enganado. Amém, meu irmão? Que Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe para todos sempre. Amém.